Bom dia. Eu sempre tomo cuidado de falar bom dia, porque eu vivo falando boa noite nas palestras. Aqui é de dia, né? Então tem que trocar. É prazer estar aqui novamente com vocês, né? Estive aqui já tem alguns meses. Hoje eu estou retornando a casa. E todo ano eu escolho alguma temática para poder apresentar a cada período minhas palestras, né? Entre as temáticas que eu tenho lá na minha casa, eu tenho uma estante repleta de livros, eu amo livros, né? Eu estava procurando algum que me inspirasse a temática que eu vou apresentar hoje. Aí eu encontrei esse pequeno livrinho, entre tantos que eu tenho. Ele fala Cirurgia Moral. É do João Nunes Maia. É um médium que tem vários livros, tem um trabalho imenso. Para quem não conhece um pouco da história desse médium, ele, inclusive, se alguém já ouviu falar na pomada do vovô Pedro, que é uma pomada usada, né, para esse recurso de tratamento da matéria, das dores, das questões inflamatórias, ele desenvolveu ali esse trabalho espiritual. Aí ele vai conseguir ali todo o apoio, né, até então de Chico Xavier, dá bastante incentivo a que se produzisse essa pomada. Ele traz para São Paulo, então aí algumas casas aqui de São Paulo produzem, né? Eu estive, engraçado que eu fui numa casa em São Bernardo, que lá é feita essa pomada, eu fui levar essa palestra e eles falaram, nossa, né, tem tudo a ver com o trabalho que a gente realiza aqui. E o espírito que fez esse livrinho junto ao João Nunes Maia, Lancelin, e esse tema me interessou muito, porque nós temos hoje, né, o cuidado de buscar as cirurgias, desde correção de problemas físicos, questões de saúde, órgãos adoecidos, como também a questão da estética, né? Hoje em dia as cirurgias estão aí em pleno vapor. Nós estamos muito preocupados com a questão da matéria e da apresentação que essa matéria se faz no meio. E esse tema me interessou também porque, como eu trabalho com pesquisa na área da saúde, e essas pesquisas elas envolvem a sociedade, elas envolvem o quanto impacta a saúde no meio. Então, uma pessoa ali que gera um problema de saúde, como que isso se propaga no meio, como que a sociedade acaba, né, absorvendo todas essas questões. Então, nossa relação de saúde com a sociedade tem muita responsabilidade, porque nós colocamos muito a nossa individualidade. Mas, na verdade, nós temos uma obrigação em relação ao social, porque, querendo ou não, vamos impactar o meio. E, quando se fala de moral, a gente, quando diz que a saúde física e mental impacta, a gente vai falar que a saúde moral é que ela vai desencadear muitas das questões que nós vemos, né, atualmente. Recentemente, eu vi uma pesquisa que falava que, em 1930, o tempo que foi observado para que as pessoas pudessem ficar atentas a uma aula, aqui não é uma aula, é uma palestra, uma exposição, mas uma aula, que depois a mente começa a divagar, seriam 50 minutos. Então, vamos dizer que as nossas aulas nas escolas têm esse tempo de duração entre uma aula e outra, baseado nessa pesquisa, por conta que depois, realmente, a atenção fica muito diminuída. Por isso que as aulas são de 50 minutos e vão se trocando a matéria. Porém, hoje, nos dias atuais, essa mesma pesquisa mostra que o tempo que nós conseguimos ter de atenção a algum tema é 7 minutos. Olha como nossa mente mudou. Olha como nosso padrão de atenção mudou. Então, eu espero conseguir 8 minutos da atenção de vocês. Eu já estou no ganho. O autor começa falando sobre... o autor não, o espírito, né, Lancelin, ele vai nos apontar aqui algumas questões que, no dia a dia, parecem naturais. A gente vai deixando, vai convivendo, não vai dando muita atenção, mas que elas vão revelar uma necessidade de cirurgia moral que temos que realizar em nós. E que, se atentarmos a esses detalhes, a gente começa a modular o nosso espírito. Então, ele vai falar que, primeiro, é necessário, para que a gente possa ter essa cirurgia moral, a autoanálise, o autoconhecimento,
e que para que isso ocorra, nós temos que ter determinação. Vamos dizer assim que nós temos que ter um espírito de atenção às necessidades morais que temos. E sem essa determinação, esse espírito de determinação, a gente não consegue chegar a nenhum lugar. Tem até uma passagem que está em Apocalipse, não, em Coríntios, vai falar assim, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Essa passagem da Bíblia, ela vai dizer assim, a gente tem que ter uma temperatura de ação dentro de nós, que muitas vezes a gente tem que se colocar inerte a certas questões, não agir em determinadas questões, ou agir, mas nunca ficar naquele morno, né? Que isso é uma questão que muitas vezes é propício para que nós sejamos movimentados por ações espirituais, porque a nossa personalidade não está ali presente, a gente não está determinando, né, o que a gente está buscando. Então, é essa questão, determinação, para que a gente possa iniciar esse autoconhecimento, essa autoanálise. Aí ele vai elencar a questão de que, logo de início, respeito ao próximo. Numa sociedade em que atualmente a questão do respeito está tão confusa, porque as pessoas estão colocando a sua própria visão de limite. Eu faço tal coisa e tudo bem, mas o outro se sente desrespeitado. E aí a gente não percebe que a gente gera de energia nesse contexto. Eu estava num ônibus outro dia, subiu um senhor, queria pegar o ônibus, tem logo na entrada do ônibus um lixinho, ele foi lá e cuspiu, ali muito próximo ao motorista. O motorista se sentiu enormemente ofendido, aí começa ali uma discussão, mandando ele descer, ele fala, mas eu precisava, estava engasgado. Aí ele virava para o pessoal do ônibus e falava como se todo mundo tivesse que apoiar. Aí o pessoal ficava quieto, depois o pessoal ficou irritado com a demora. Criou um contexto ali tão desnecessário, porque nós vemos, às vezes, nas nossas atitudes, uma inocência. Não tem problema. Mas o que eu fiz demais? É isso que a gente tem que ter um autoconhecimento e uma avaliação criteriosa. O quanto nossas atitudes, que para nós parecem inocentes, simples, não tem problema, geram problemas. Quando a gente começa a observar essas questões, a gente passa ali a moderar o nosso comportamento. Isso começou aí, esse processo de cirurgia moral. Porque moderando o nosso comportamento, a gente não impacta o todo. E não impactando o todo, a gente não cria momentos desagradáveis. Que todos temos direitos e deveres, né? E como os espíritos falam, ele demonstra que lá na espiritualidade, os espíritos também sabem esses limites. Aqui nós temos espíritos que aprendem esse ambiente terreno. Eles são aqueles que estão errantes, estão aqui na erraticidade, mas tem aqueles espíritos que já ascenderam uma condição de evolução espiritual e que eles reconhecem claramente os limites entre eles lá no mundo espiritual. Então, se lá existem esses limites, né, de postura, de atitude, porque aqui seria diferente, né? Aí ele vai falar uma frase que eu gosto muito. Vê quem está ao seu lado. Já reparou que, em tempos idos, nós tínhamos muito mais a atenção pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que estavam convivendo conosco, nossos conhecidos? A nossa percepção era mais aguçada. Então, a pessoa chegava, conversava conosco, e nós olhávamos para ela e falávamos, nossa, você está bem? Estou te sentindo tão diferente, o que está acontecendo? A gente se interessava. Hoje, nossa mente está tão corrida, tão atribulada, tão, né, focada em nós, ou em eletrônico, ou nesse ambiente, né, imediatista, que a gente não olha quem está ao nosso lado. E quantas vezes essa pessoa que está ao nosso lado está precisando muito da nossa atenção, de uma palavra, de uma forma de interferência. Eu, quando estava mais sensibilizada, por exemplo, tem períodos que a gente se permite se sensibilizar mais, ficar mais em ambientação energética, então a gente melhora um pouco o nosso padrão, né?
E eu lembro que, então, nessa época, eu estava mais assim, atuante, lá nas atividades da casa, nos atendimentos, e adentra uma moça à casa, ela vai receber uma cesta básica lá da casa, eu conheço dela, da família, onde ela mora, e quando ela passa por mim, eu senti aquela dor caminhando com ela. Eu estava muito sensível ali, eu estava me interessando pelo todo, eu estava me envolvendo com o todo. Então, aquilo me incomodou profundamente, que é como se um rastro de dor estava junto com a moça. Fui para casa com aquilo, não tirei aquilo da cabeça, acordei no dia seguinte, levou na casa dela. Bati lá na porta e eu falei, olha, não sei o que você tem, mas o que eu posso te ajudar? Aí ela chorou, porque ela estava passando um momento terrível. Ela estava grávida de 5 meses, escondendo aquela gestação que ela pressionava aquela barriga para ninguém perceber. E por quê? Porque, infelizmente, o pai da criança havia ameaçado de morte caso ela levasse aquela gravidez adiante. Então, ela estava escondendo, assustada de todo mundo. E, realmente, ela me mostrou o áudio. Era um caso grave. Ali eu pude, né, criar interferências, psicólogos, ajudar, criar algum tipo de recurso da casa ali para socorrê-la. Mas eu estava envolvida. Só que depois, passado um tempo, esses dias mesmo, eu estava com uma correria de trabalho imensa e eu cruzei com um amigo meu, eu falei, conversemos e tudo e tal, e ele quieto, eu notei as mãos um pouco trêmulas. Como eu sou pesquisadora, eu fico reparando detalhes. Mas mesmo vendo a mão trêmula dele, eu deixei para lá. No dia seguinte, eu cruzo com ele de novo, aquela mão trêmula novamente. Aí eu resolvi perguntar, você está bem de saúde? O que está acontecendo? Estou vendo sua mão trêmula. Aí ele desabafa. Ontem eu fui mandado embora. E foi uma demissão injusta. Aí eu falei, puxa vida, onde estava a minha sensibilidade que estava tão focada só em mim? Eu cruzei com ele ontem, ele estava num sofrimento atroz e eu não fui capaz de perceber. Eu só reparei a mão trêmula porque faz parte do meu contexto de saúde. Mas não deve ser assim. Nós devemos olhar mais, mas olhar com olhos de ver. Não olhar desse jeito prático, sabe? Então, muitas vezes, se naquele momento ontem eu tivesse dado um pouco mais de atenção, talvez ele teria tido uma noite melhor, talvez uma conversa mais amena, ele desabafasse um pouco aquele momento da demissão, e eu não tive. Então, nós, às vezes, deixamos que os ritmos da vida vão nos tomando a conta do nosso pensamento, da nossa energia, e a gente se desfoca do nosso semelhante. Então, é preciso que a gente possa ver mais quem está ao nosso lado. Aí ele vai dizer assim, tudo o que faças. Nós temos uma identidade vibratória. Cada um tem a sua individual, nós somos uma criação única de Deus. E quando nós entendemos isso, onde quer que nós estejamos, fazendo qualquer coisa, nós deixamos ali uma assinatura vibratória. Então, eu falo assim, tem lugares que nós passaremos, trabalhos, locais de reunião, família, tudo faz parte de um contexto que nos foi colocado no caminho. Mas talvez alguns de nós sigam para locais e situações que são destinadas unicamente a nós. Então, talvez aquele trabalho que momentaneamente estamos, não é o trabalho que executaremos por muito tempo. Tem um local mais adiante para nós. Atualmente, a sociedade tem dito, trabalho tóxico, família tóxica, local tóxico, tudo está sendo avaliado para baixo. Nós temos que tomar o cuidado, se estivermos no local a qual não nos pertence, não é direcionado à nossa vida, estamos passando por ele, fazermos o melhor enquanto ali estivermos. Deixarmos a melhor assinatura vibratória por onde passarmos. Não vamos ficar? Temos um caminho a seguir, mas vamos deixar o melhor de nós. Isso é a energia que a gente joga para o universo. Isso a gente contagia ali, as pessoas que conosco conviveram naquele momento. Deixamos elas um pouco mais saudáveis, deixamos elas um pouco mais tranquilas, deixamos exemplo, deixamos assim cooperação. Então, assim que nós devemos pensar, tudo o que fizeres, faça bem feito. Porque é a nossa assinatura vibratória que fica para a eternidade no universo. A gente tem que pensar assim, e seguirmos para o caminho que nos segue, que nos deve
conduzir, o local que nos pertence, porque nós estamos destinados a um local que foi idealizado para a nossa encarnação, seja trabalho, família, amigos, tudo nos conduz, mas onde passarmos, deixamos o melhor de nós. Aí ele vai falar, desperta. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto, que vai dizer assim, há muitos que preferem a falsa liberdade das sombras do que a disciplina esclarecedora da luz. E é verdade, né? As sombras nos encantam, elas nos dão uma ideia de liberdade, de ação, mas as sombras nos conduzem a caminhos que nós não enxergamos, porque está na sombra. A luz, ela é clara. Ela pede uma disciplina, porque sem essa disciplina pessoal, nós não conseguimos alcançar objetivos. Então, esta disciplina não é castradora, ela nos conduz a um crescimento. E quando nós entendemos o valor dessa disciplina, a gente está realmente caminhando pela luz. Então, ele fala desperta, porque realmente há muitos que estão adormecidos nesses ambientes das sombras, imaginando-se libertos de todas as situações que os oprimem, mas, na verdade, sem a disciplina necessária para seguir adiante. Aí vai falar sobre a confiança. E aqui ele diz assim, que o excesso de confiança atrofia a razão. E é muito claro isso. Lá na Revista Espírita, não sei se é de 1866 ou 67, vai falar sobre a questão do amor próprio. Todos temos que ter amor próprio. É muito necessário para que a gente se valorize, saiba se colocar, saiba se conduzir. Mas eles alertam que esse amor próprio tem um valor que ele pode alcançar para não passar para o egoísmo, vaidade e outros sentimentos que não são nobres. Então, nós temos que essa balança muito delicada entre o amor próprio e esse excesso que seria já vaidade, egoísmo. Então, a confiança, quando a gente sabe moderar, né, essa autoconfiança, a gente não vai entrar no campo de atrofiar a nossa razão. Aí ele diz que para que a gente possa adquirir confiança, precisamos adquirir virtudes. Que virtudes são essas? Conhecimento, trabalho, tempo de vivência naquela área. Por exemplo, eu vou me jogar para fazer alguma questão. Eu tenho experiência? Como que é o meu conhecimento sobre isso? Onde eu adquiri esse conhecimento? Quanto tempo eu levei para adquirir? Numa sociedade que estamos atualmente imediatista, estamos percebendo realmente que as pessoas estão se lançando a trabalhos, a situações das quais não adquiriram conhecimento, ou seja, as virtudes necessárias para desenvolver aquilo. E com esse excesso de confiança, está atrofiada a razão. E aí é onde incorre em problemas que a quais geram depois desconfortos, aí gera perda emocional, gera desgaste, gera decepção. Então, a gente precisa se autoconhecer, realmente ter essa proposta de avaliar o nosso potencial diante daquilo que a gente já buscou alcançar, né? Aqui, eu gosto que ele fala assim, nunca fale sem primeiro escutar o que sai da sua boca. E quantos de nós aqui já não falamos algo que aquele que escutou ficou extremamente machucado? E depois que falamos, não tem mais jeito. A gente lançou, a pessoa ouviu, feriu. E o conserto, como fica? Lembra que a palavra é um momento já de evolução do espírito. Quando ele desenvolve a palavra, ele desenvolve o potencial criador, o potencial de comunicar-se e trazer alento, fortalecimento, fé, coragem, esperança, ensinamentos. Mas aí a gente vai usar as palavras talvez para decepcionar, magoar, tirar aquilo que a pessoa tem como base de referência, a gente vai jogar para baixo. Lembra que André Luiz fala dos centros de força, né? Olha que centro de força tão nobre que é este, que ele pode te elevar a Deus, conforme as suas palavras são criadas, ou pode te jogar essa energia toda para baixo,
e vai tornar teu organismo adoecido. Porque pela palavra a gente está adoecendo o organismo. A gente está desregulando, né, nossos hormônios, nossos órgãos, porque a gente joga essa energia densa, mal criada, mal desenvolvida. Então, a gente tem que tomar atenção que quando o pensamento cria, escuta ele antes dele ser lançado. Eu, com 16 para 17 anos, eu trabalhei no escritório ali na Vila Mariana. E eu lembro que adentra, então, no escritório uma mulher que fazia negócios ali. Ela não entrou bem, eu percebi. Provavelmente entrou muito acompanhada espiritualmente. Mas, quando ela dentro do escritório, ela falando comigo, ela estava me humilhando. Ela começou a me ofender, me humilhar, ela estava nervosa. Eu tinha pouca estrutura, 16 para 17 anos, sabia como lidar com aquilo. E, por mais que eu falasse com ela, ela não se acalmava, ela continuava a me humilhar. Ela estava sendo forte. Eu sempre tive muita sensibilidade espiritual. Nunca soube como lidar naquela época com ela. Somente com o estudo espírita é que eu pude lidar com isso. Então, aquelas vozes ali no meu ouvido, provável espíritos que acompanhavam ela, atormentando aquela mulher, estavam me falando particularidades dela. E eu não pensei duas vezes, eu falei. Falei tudo que eu estava ouvindo para ela ouvir. Ela sentou num choro, que eu não tinha nada que eu falasse que tirasse aquela mulher daquele choro convulsivo. Eu nunca me arrependi tanto de ser ventríloco de espírito. Não tinha mais o que fazer, eu soltei, falei, eu magoei. Então, ali eu percebi o quanto nós somos usados, muitas vezes, para ferir. Eu pude escutar vozes, saber que aquilo foram vozes, mas eles falam no nosso pensamento. E falando no nosso pensamento, eles fazem muito mais acesso a nós, porque aquilo parece ser uma coisa nossa de fala, né? E a gente usa esses pensamentos que vêm para ferir as pessoas. Nós somos muito facilmente utilizados por eles. Então, quando a gente fala de determinação, de autoconhecimento, é porque quando estamos nessa condição morna de sermos ali espíritos encarnados, esses espíritos que estão entre nós, que ainda se atentam à matéria, se aprendem a matéria, agem sobre nós. Então, a gente precisa escutar primeiro. O que eu vou falar? O que vai ajudar? O que vai construir? Vai só momentaneamente ferir? O que eu ganho com isso? Aquele dia eu não ganhei nada. Eu ganhei essa experiência horrorosa que eu lembro que depois eu não sei como ela ficou bem, eu não sei. Sempre que eu lembro dela, eu tento rezar para ver se ela me desculpa, né? Aí vai falar assim: nunca guardes o que escutar dos outros, se isto não vem de uma origem cristã. Tem um ponto de força nosso, que é aqui, que ele está extremamente adoecido, porque nós, ao longo do tempo, nos acostumamos a escutar apenas a negatividade de tudo. A gente dá muita atenção às coisas ruins, às palavras, às citações, às falas. E então a gente adoeceu, a gente viciou escutar coisas negativas. E a gente guarda, a gente retém. Mas eu sempre pergunto, o quanto vocês guardam sobre alguém ou alguma situação as coisas boas? Então, se a gente não sabe que isso é uma energia que há dentro do nosso corpo e nos adoece, não é de origem cristã, é melhor deletar. Quando os médiuns estão em sala de trabalho, envolvidos com toda essa proposta de auxílio, de socorro, eles vieram para quê? Para ajudar, para socorrer. A espiritualidade está ali utilizando esses médiuns como este meio de socorro. Então, às vezes, eles percebem, ouvem situações muito negativas a respeito daquilo que está sendo socorrido. Mas depois, no dia seguinte, ainda nem lembram. E por que não lembram? Porque toda a intenção ali direcionada era para o bem. Então, não estava focado em saber, estava focado, apontar o erro, estava focado em ajudar. Então, apaga da memória, nem vai lembrar. Seria bom se nós estivéssemos nessa condição permanente para que a gente não retesse as coisas negativas dos outros, as coisas inferiores, que todo mundo tem. Todo mundo em algum momento passa por uma questão. Então, se a gente aprender realmente a observar o que não é cristão e deletar, vamos começar a trazer para os nossos ouvidos, para essa energia que absorve, outro tipo de experiência energética.
vamos começar a limpar o nosso organismo de certas vibrações densas que adoecem, sim, o nosso campo mental, o nosso campo físico. Aí ele vai falar assim, ser sóbrio. Na hora que eu vi esse início dessa frase, eu fui buscar entender, né? Ser sóbrio. Numa época em que nossa sociedade tem tantas oportunidades de sair, se divertir, estar em família, festas, a gente tem uma vida social. E aí, essa vida social pede o quê? Que a gente possa estar vivendo esses momentos, mas ter um ponto limite para não passar que esses momentos se voltem contra nós. Nós temos a vida assim, nós sentamos numa cadeira. Essa cadeira tem 4 pés. Um deles é a família, o outro é o trabalho, o outro a nossa vida com Deus e o outro a vida social. Faltou um desses, a gente não está bem, a gente não está em equilíbrio. A gente precisa de tudo isso. Então, quando a gente se remete à vida social, a gente tem que entender os nossos limites. Então, não é não fazer. O Espiritismo nunca coloca não faça, proibição, mas ele coloca responsabilidade. Ele coloca a palavra proibição por responsabilidade. Então, nós temos, sim, uma responsabilidade com esses momentos na nossa vida para que a gente se mantenha sóbrio. Por quê? Porque se consciente, já somos manipulados para falarmos coisas, agirmos de tal maneira, somos influenciados, imagina sem essa consciência plena, como seríamos marionete de espíritos, ventrílocos de espíritos. E aí agiríamos de coisas para depois adoecermos a nossa vida social, a nossa vida familiar, nosso corpo, nossa mente. Então, quando ele fala ser sóbrio, é porque, sim, é muito fácil que os espíritos encontrem em nós portas abertas. Muito no início da minha busca por equilíbrio espiritual, eu vivia sobre muito ataque espiritual, porque é natural, eu tinha muita sensibilidade, eu era muito assediada. Só que eu lembro uma vez que eu estava indo numa cafeteria, tomei um café, só há muitos anos, há mais de 20 anos atrás. E eu me recordo de quando eu fui pagar esse café, onde vende café, vende cigarro solto, né? Mas eu me recordo de pagar o café, eu nunca fumei, nunca bebi. Nunca bebi, que eu falo que a última vez que eu bebi foi em 94. E eu lembro de estar na rua, sair, quando eu olho para o meu dedo, eu estou com um cigarro no meio do dedo. Aí eu olhei aquilo, eu falei, o que é isso? Voltei lá no café, falei, moça, o que é isso? Ela falou, você comprou. Eu falei, eu não vi. Minha mente estava adoecida, eu estava com o campo mental adoecido pela assédio espiritual que eu estava sofrendo. Então, aquilo foi por um instante, algum necessitado que estava ali, tomou conta da minha consciência e me fez comprar o cigarro, mas não foi adiante porque eu nunca fumei. Agora, se a gente tem fragilidades, como eles incitam a gente a ir por elas? Ali só não foi adiante porque eu não fumei mesmo, nunca fumei, não tinha jeito. Mas eles influenciam, sim. Então, a gente precisa estar atento à nossa condição diária de comportamento para que a gente não seja utilizado por esse ambiente que ainda nos cerca. Eles estão aí necessitados desse ambiente da matéria e buscam entre nós aqueles que podem oferecer. Então, sabendo disso, a gente sabe que isso adoece muito nosso corpo, adoece nossa mente, adoece nossa condição moral. Aí ele vai falar assim, que observa o hoje. Porque eu noto muito a ansiedade presente na sociedade. Nós estamos num momento em que a ansiedade está plena. E essa ansiedade está tirando das pessoas saúde. Só que, o que é esse estado de ansiedade? Eu tenho um trabalhador lá da Rádio Boa Nova, que ele é neurologista e também ele trabalha na área, né, de psiquiatria. Ele fala exatamente que a ansiedade, a gente está tão focado no eu, no que eu sinto, no que eu vivo, que qualquer coisa que passa já deixa a gente ali ansioso. Uma sensação física já deixa a gente nervoso, porque tudo está no nós. Tudo está focado no nosso momento, no que a gente pensa, e os nossos pensamentos, o que vai fazer, o que vai acontecer. Aí a ansiedade. E aí as sensações do pânico, porque qualquer sensação física estimulada no nosso campo mental, olha como dá, né?
Você sabe que lá, nas obras de André Luiz, vai falar assim, que na formação fetal, existe ali os folhetos blastodérmicos, e aqueles mesmos folhetos que são destinados à pele, também são os mesmos ao cérebro. Então, olha como tudo, né, à nossa volta vai gerar essa interpretação emocional, porque está tudo ligado. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que fazer o quê, né, no caso desse observa o hoje? Observar um pouco mais o outro, as situações à nossa volta, sair um pouco de nós, daquele momento, daquela pressão. E quando a gente se retira um pouco de nós, como eu falei, observa quem está ao teu lado, sai um pouco da sua dor, sai um pouco da sua aflição, sai um pouco da sua vivência e observa o outro. Você vai ver que a sua ansiedade vai diminuir. Porque essa ansiedade está ligada a tudo aqui. Então, gera fisicamente impressões, gera fisicamente reações. E a gente consegue fazer esse exercício. Quando você perceber que você está pensando demais em você, breca, pense em alguém. Reflete sobre o momento de alguém, tenta falar com alguém sobre alguma coisa da pessoa e não sua, você vai notar aqui como vai diminuir essa reação. E aí é como nós temos as orientações, né, espirituais, que é dando que se recebe, né? Exatamente assim. Tem ainda tempo? Tá, obrigada. Aí vai falar assim, né, que esquece o tédio, a melancolia. Lá no Livro dos Espíritos fala bem sobre isto. Vai falar o quê? Que os espíritos foram interrogados sobre essa melancolia que nos acompanha. E eles dizem que quase sempre isso tem a ver com como a gente não está em ação. Então, eles colocam bem que quando o espírito está sempre em ação, ele vai ter menos espaço para a melancolia. Né? Que a gente talvez traga do passado, de outras encarnações, tantos reflexos emocionais. E aí gera aquela melancolia. Mas eles falam bem, a ação contínua tira o espírito da melancolia. Né? Aí vai falar, não invente problemas, pensamentos, ideações negativas. Se nós olharmos no campo mental das pessoas, Reinaldo Leite, era um médium ali da Rádio Boa Nova, ele falava muito bem que ele conseguia ter essa percepção. Né? Nós criamos ali esse campo mental, que não é percebido por quem não é médium dessa maneira visual, mas é percebido por cada um de vocês por impressões que a gente tem da pessoa. Porque a gente não está lendo o que ela está pensando, mas vibracionalmente, aquela assinatura que a gente deixa, a gente sente. Né? Então, aqui, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente vai multiplicar esse problema na mente, a gente vai criar uma história com começo, meio e fim, até o acréscimo de alguns atores, a gente cria um verdadeiro teatro na mente, sempre para o lado pior. A gente não mentaliza aquela questão se desfazendo, as coisas indo... Né? A gente cria um contexto bem difícil mesmo. Então, a gente está ali, né, com esse ambiente mental. São as formas, pensamentos que alguns autores espirituais colocam. Né? Então, ele falou, não invente problemas. A gente já tem um problema, não cria, não amplia, não fique mentalizando eles. Isso adoece nossa mente, adoece nosso corpo. Né? Aí vai falar para que a gente não se desfaça dos teus companheiros. No momento em que a sociedade está claramente incitando a desunião, facilitando, vai no cartório, assina, separa, está muito fácil. Mas lembra que lá no Livro dos Espíritos é colocado sobre o casamento. E o que é falado sobre o casamento? A importância que tem para a nossa evolução. Então, eles dizem que sem isso, e não falam diferente, nós evoluiríamos a condição animal. Eles não falam que, não, vamos tentar outra forma. E houve um estudo por um teólogo, que eu acompanhei um tempo, e ele estudou todas as formas de união que a sociedade já criou através dos tempos, todas. E a única que sobreviveu é esta que conhecemos, a união de duas almas, para formar uma família. Então, duas almas se unem para formar uma família. E essa união ela tem que ser alimentada. Então, a gente tem que realmente
buscar manter os vínculos, buscar manter essa proposta familiar. Vai ter os desafios, as dificuldades, mas não por tantas questões materiais romper. É claro que tem as questões outras, que até os espíritos falam, que se excedeu, houve violência, questões assim, é melhor então interromper. Mas, no geral, nós nos desfazemos dos nossos companheiros por questões muito menores. Então, a gente tem que repensar nisso. E, assim, para não defender teus erros, nós estamos numa defensiva muito plena, sabemos defender nossos erros com muita propriedade. E eu digo assim, errar é humano, todos nós erraremos. Deus espera isso de nós, porque estamos num processo de aprendizagem. Mas pensa na sensação que dá quando nós reconhecemos nosso erro. Eleva, é uma energia, te torna forte. Reconhecer o teu erro é muito mais que humano. Então, a gente entendendo que isso faz parte do nosso caminhar e que reconhecer o erro vai nos fortalecer e não o contrário, é muito importante. Né? E segue somente a Cristo. Ele finaliza pedindo por isso. Por quê? No momento em que muitas pessoas estão como influencers, influenciadores, estamos nos deixando levar por exemplos que, como nós, têm fragilidades, erros e acertos. Podem, por um momento, nos deixar encantados com alguma questão, mas até nos arrastar pelo exemplo, mas para seguirmos um único modelo que foi nos deixado como perfeição é Cristo. Então, segue somente a Cristo. As pessoas vão nos decepcionar porque nós também vamos decepcionar pessoas. Então, entendendo isso, nós adoeceremos menos com decepções que não precisaríamos alimentar. Né? Então, seguindo a Cristo. E ora por todos. Quando nós nos colocamos em uma oração intercessória, geralmente a nossa oração é muito impedida por nós, mas quando a nossa oração intercessória, ela cria todo um socorro espiritual enorme a nós e àqueles que recebem. Então, é esse um propósito desse livrinho, que é a Cirurgia Moral. São questões do dia a dia, questões comportamentais, as quais a gente pode ir modificando a essência do nosso espírito e, com certeza, né, trazer aí para nosso meio a nossa saúde espiritual, contaminando a saúde espiritual dos outros. Tá? Muito obrigada.